Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Capucho no Ar. Você está achando estranho aqui essa abóbora na minha mão? Gente, saiba que a natureza morta ou a fotografia de estilo é uma área muito interessante, muito importante da fotografia. E a gente vai trabalhar um pouco com isso no programa de hoje. Roda! Legal. Eu sou o Cláudio Capucho, você está no Capucho no Ar, o canal da fotografia descomplicada. Hoje a gente trouxe essa nossa amiga aqui, essa abóbora enorme, deve pesar uns 5 quilos ou mais. E ela veio lá de Minas Gerais, foi plantada pelo Alexandre Ferraz, o Lê. Tio Lê, obrigado pela abóbora. Ele mandou aqui pra gente e eu não deixei escapar não essa oportunidade de fazer um programa especial sobre natureza morta. No caso, a fotografia de estilo. E é muito usado em decoração, né? Também ilustração, né? Para você ilustrar alguns livros ou de culinária ou próprio falando mesmo aqui no caso aqui da abóbora, né? E a gente vai fazer umas fotos dessa abóbora aqui. A Rosana vai dar aquela força aqui pra gente. E depois do trabalho das fotos, tem uma surpresa. A gente vai fazer um doce de abóbora. Então, você vai curtir aqui as fotografias da abóbora e depois o doce de abóbora. É um programa sensacional, você não pode perder, que tá bem interessante. Já peço a você deixar o seu like, né? Se inscreve no canal aí, quem não está inscrito aqui no Capucho no Ar, o canal da Fotografia Descomplicada, como eu disse. Ativa o sininho aí para você receber as notificações, tá bom? E indica aí para os amigos, né? Compartilha. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Bom, gente, como eu disse, a gente ganhou essa abóbora aqui maravilhosa e eu não vou deixar escapar para a gente fazer umas fotos aqui. Eu vou fotografar utilizando a minha Nikon, velha de guerra. E, bom, as lentes eu vou usar uma 50mm, né? E possivelmente uma 85. Mas eu tô falando possivelmente porque eu preciso ver aqui o espaço e tal, pra gente ter alguns detalhes. Ah, eu tenho uma lente macro também, que é uma 105mm, que eu pretendo utilizar, tá? Uma lente macro da Nikon. Então, vou usar essas lentes, ó, 50 a 85mm e a 105 macro. Enquanto isso, vamos ver então o que acontece com essas fotos aqui e a gente vai acompanhar as fotografias no computador, beleza? Eu vou mostrar lá para vocês já e a gente vai ver um pouco aqui do making off, a gente preparando aqui a abóbora para fotografar e a gente acompanha no computador, beleza? Ah, e depois a gente vai fazer o doce aqui dessa abóbora, um doce de abóbora maravilhoso que só a Rosana pode fazer. Bom, a gente vai deixar você com água na boca, mas eu prometo passar a receita também aí para quem quiser anotar. Você pode fazer, meu amigo, minha amiga. Vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Vai estar escrito aí embaixo aí certinho a receita do doce de abóbora da Rosana. Beleza, pessoal? Curte aí as fotos aí. Valeu, obrigado pela presença. Muito bem, pessoal. Eu separei então essas fotos aqui que eu fiz durante essa produção aí do doce de abóbora da Rosana. E eu separei essas fotos, então elas estão na ordem até em que foram feitas, né? Dei uma tratadinha, uma coisa assim meio rápida, sem muita... Por exemplo, essa aqui mesmo aumentei um pouco o contraste só, né? Mas eu queria mostrar para vocês então como ficou o resultado, né? Aqui em cima no canto esquerdo da foto, superior esquerdo, você tá vendo aqui a câmera, a lente que eu usei, né? Essa mesmo é uma foto que eu fiz de cima, fiz até sem ver, eu precisei fazer algumas opções assim até acertar, né? E eu vou dar um zoom aqui na foto, 1 para 1, pra você ver como é que ficou a resolução, né? Como eu tava usando o ISO alto, ó, 3200, acabou que deu bastante grão também. Eu usei 3200 porque eu tava usando só aquela luz de LED e também usei um flash rebatido, flash na câmera, tá? Então usei o ISO alto. Mas se fosse para fazer o ideal mesmo seria um ISO mais baixo, tá? Mas não achei que ficou ruim não. Essa é uma foto que eu deixei bastante contraste, ó. Aumentei o contraste aqui, abaixei o preto, quis dar essa ideia assim, uma foto mais dramática, né? Com contraste fica bem dramático assim, né? E a próxima foto, por exemplo, essa já tem um contraste mais normal, né? Ela tá bem flat, ó, não tá tratamento nenhum. Então eu posso aumentar um pouquinho o contraste dela aqui. Vou aumentar um pouquinho a exposição também.
Aqui onde é o realce e o branco eu vou tirar um pouco para aumentar a exposição, ó. E não ficar estourado o branco, né? Vou voltar um pouquinho, vou aqui para a esquerda o preto, ó. Aumenta o contraste também. Nitidez eu sempre aumento aqui um pouco, né? Porque a foto é feita em RAW, já comentei com vocês. Então sempre precisa de melhorar a nitidez mesmo, né? É normal. Agora dei um zoom aqui. Reduzir um pouquinho mais o ruído. Por causa daquela questão do ISO alto também, aumenta o ruído, né? Então a foto anterior mais contraste. E essa aqui uma foto mais natural, né? Por exemplo, a área de sombra eu não mexi, mas se eu aumentar a área de sombra, ela vem bem coisa, ó. Aqui, no caso, a abóbora já estava em cima da mesa, né? Que ela estava com um pano preto na mesa. Então você pode ver que aparece bem. Mas eu vou tirar esse detalhe, senão aparece muito detalhe também. O pano preto acaba ficando até cinza, né? Essa é uma foto que eu já fiz de cima, ó. Com a mesma ideia dessa aqui, que ainda estava a tábua, né? Essa foto estava a tábua. E essa aqui eu tirei a tábua, né? E vou aumentar aqui o contraste também. O balanço de branco não tenho mexido muito, mas se eu mexer um pouquinho para a esquerda aqui, deixou a foto um pouco mais frio o tom, né? Para não ficar muito amarelado, já que a abóbora já é bem amarela, né? Laranjada, né? Aumentar aqui o contraste. Então você vê que é uma foto bonita. Funciona também se eu tirar toda a saturação aqui, ó, e ela funciona em preto e branco também, tá? Mas eu vou deixar pra gente ver essas fotos em preto e branco na sequência aí. Essa é uma foto já para ter mais a escala, né, para mostrar o tamanho. Geralmente a gente coloca alguma coisa que a gente vê, né, por exemplo, a mão. Todo mundo sabe o tamanho que tem a mão aí para ver o tamanho do objeto, no caso aqui, a abóbora, né? Mesma coisa, só aumentar o contraste também. Fica bem interessante, né? Vou voltar aqui naquela visão que a gente vê outras fotos próximas. Vou aumentar aqui para vocês irem comparando uma com a outra, né? Então, essas fotos de cima aqui eu já apresentei. E aí você vai vendo a comparação, né? E uma com a outra. Aqui eu fiz um detalhe, ó. Aproveitei aquela lente macro que eu apresentei para vocês, aquela 105. Fiz um detalhe aqui desse talinho aqui, né? E aqui uma foto que eu fiz, abaixei um pouco mais o ângulo para pegar essas curvas aqui da abóbora, mas o foco estava aqui no talo, né? Usei 10, né? F10, mas essas lentes macro, mesmo com 10, por exemplo, você imagina que vai ter foco em tudo? Não, né? Então ela nem dá tanto foco assim, justamente por ela ser uma teleobjetiva, né? 105. Então você teria que fechar mais ainda. Ela vai até 32 de abertura, ela fecha F32. Mas vai precisar de mais luz para fazer isso aí. Na sequência aqui eu coloquei fotografei a parte de baixo da abóbora, né? E a gente descobriu que tinha esse triângulo aqui. E descobri também que o pessoal usa para ver se a abóbora está madura, né? Eu vou aumentar aqui a temperatura de cor dessa foto, ó. Aumentar um pouquinho mais, eu acho que foi muito. Vou voltar aqui um pouquinho para a gente acertar aqui o tom da abóbora, né? Mas é isso aí, ó, contraste. Esse é mais um detalhe, fiz com a lente macro também, tá? Aqui o umbigo da abóbora. E você vê que eu vou colocar naquela visão geral aqui. Você vê que dá para explorar muitos detalhes, né? Você vê, ó, peguei o detalhe aqui do talo, a parte de baixo, outro detalhe. Acaba sendo um ensaio fotográfico, né? E aqui também agora a parte de baixo aqui da abóbora. Aqui já começam aqui as fotos com a abóbora aberta, né? A Rosana foi cortando a abóbora e eu fui fotografando. E aí eu aproveitei a lente macro, né? Essa lente aqui é 105 para fazer uns detalhes. Eu vou dar um zoom aqui nessa foto para você entender aqui o computador está pensando aqui aqui, ó. Agora já para você entender aqui o detalhe, né? Mostra bem a semente aqui. Fica bem interessante também, né? E essa é a foto, eu usei flash também rebatido, né? Como eu comentei, mas tinha aquela luz de LED também. Diminuir aqui um pouquinho o contraste. Vou tentar esfriar um pouquinho o tom da foto. Pronto. Com contraste, o preto. Vou aumentar o preto.
Pronto, eu até vou mostrar o antes e o depois dessa foto aqui, só pra gente ter uma ideia, né? Como a foto, na hora que eu cliquei, ela tava assim, você vê que ela tá um pouco subexposta, né? E aí com tratamento, você aumenta a exposição. Por exemplo, aqui, ó, aumentei mais 2 pontos, ó. Aqui no canto direito você tá vendo, mais 2 pontos de exposição, tá? E assim a gente vai fazendo, né? Essa é uma foto que tá com um tratamento semelhante, né? Outros detalhes, né? A gente pode colocar ela preto e branco também. Vou tirar toda a saturação da foto e aumentar bem o contraste. O contraste já aumentei, vou aumentar o preto e agora vou aumentar a exposição um pouquinho mais para a gente ter mais esse efeito contrastado, tá? Vou mostrar as duas fotos aqui próximas, uma da outra. Espera aí, ó. Olha só, aquela colorida e essa e a tratada preto e branco também. Até para ter uma opção, né? Como eu comentei, é uma espécie de ensaio fotográfico, né? Você vai explorando e deixa a criatividade, né, rolar, né? Você não tem uma regra fixa, né? E essa aqui é uma foto que a gente vai tratar aqui, ó, ela tá flat, né? Não tem nenhum tratamento nem nada. Então, começar aqui aumentando a exposição dela, aumentar o contraste um pouco. E aumentando o contraste, ela vem muita saturação, vou tirar um pouco, né? A questão lá da nitidez que eu comentei e a redução do ruído, por causa do ISO tá alto, né? Então, aqui eu vou aumentar um pouquinho mais a saturação e a exposição. Bom, é assim que a gente vai... Vamos ver o antes e o depois, a gente vai conseguindo o resultado, né? E experimentando muito, né? Porque, como eu disse, também não tem uma regra fixa, certa para você. Você vai experimentando. Essa é uma foto que já tinha tratado. Aqui um outro detalhe também, aqui na mão da Rosana. Essa foto tá sem tratamento também, né? Pode ver que, como tá em RAW, né? Se aumentar a exposição, a informação vem, né? Vou aumentar mais o contraste aqui, ó, puxando o preto aqui para a esquerda, né? E essa não é uma foto posada, não. Depois vocês vão ver aí no vídeo. Ela foi cortando lá, eu fui clicando, né? Para ter até o movimento também. E aí depois uma parte já praticamente só a metade aí da abóbora cortada, né? Assim que ela ficou. Vou aumentar um pouquinho a exposição dessa aqui. Já tava até com um brilho aqui, ó. Um brilho aqui da abóbora é muito úmida, né? Tem bastante água. Um outro detalhe, eu fiz com 105. Essa foto também não tem tratamento nenhum, quer ver? Mas eu vou copiar esse tratamento, ó. Copiar, né? Copiar tratamento, eu confirmo aqui, ó. Copiar. E depois venho aqui e coloque colar, né? Então, colei o tratamento. Ficou um pouquinho mais amarelado. Vou voltar aqui um pouco a temperatura, né? E acho que a saturação também pode ficar um pouco menos, porque como eu aumentei o contraste, né, vem a saturação também vai junto. Essa é a opção. Aí depois vou colar aqui, pronto. Essa aqui, por exemplo, ó, vou colar o tratamento da foto anterior. Você vê que já deu diferença na iluminação, né? Então tem que trazer a exposição de volta. E podemos deixar ela preto e branco também, ó, tirando a saturação. Mas acaba que ela perde um pouco a informação também aqui. Posso abaixar a exposição e vamos ver aqui, ó, aumentar a área aqui de sombras, né? Para ela ter mais informação, senão some tudo, acaba que a gente não consegue identificar nem o que é, né? Então fica essa sugestão também. Essa aqui já está uma foto já tratada. Uma outra aqui que a Rosana estava cortando, fiz um detalhe. Como eu disse, estava durante a ação mesmo, né? Não pedi para ela parar, não para pousar nada, não. Foi fotografado sem parar, né? Vou aumentar aqui a sombra. Eu nem preciso aumentar tanta sombra, eu gosto dela mais assim, ó, contrastada, né? Vamos ver o antes e o depois. Olha só, tem bem mais informação agora, né? Pronto, essa foto aqui eu gostei como está. Beleza? Vou até copiar esse tratamento. Vou colar nessa próxima foto aqui. Você vê que ela já estava com mais exposição. Vou só voltar um pouco, né? Esse detalhe. Aqui já está com um movimento mesmo. Eu estava usando 60 de velocidade, vocês estão vendo aqui.
11 de abertura. Então com 60 de velocidade já deu esse movimento. Até explorei depois desse movimento aí. Vou mostrar para vocês. Essa foto eu vou tirar um pouco a saturação dela. Mas aí foi a ideia lá de fazer um pouco aquela questão da natureza morta, lá, foto de estilo. Pessoal que pinta, né? Pessoal que faz pintura a óleo, geralmente usa muito assim objetos assim para fazer uma pintura, né? Não sei se vocês já viram isso, tiveram oportunidade de ver, fica muito bonito também, né? Tô aumentando a área de sombra aqui, é para ver mais esse tom de madeira, e eu vou esfriar um pouco o tom aqui geral. Tô esfriando aqui, aumentando aqui o azul, sem deixar muito azulada a foto. Mas isso aí. A gente pode, ó, vou tirar um pouco a saturação. Quer ver, ó? Tirei, pronto. Contraste. Eu vou aumentar o preto aqui, puxando para a esquerda. Vamos ver o antes e o depois dessa foto aqui, que eu acho que vai dar um resultado interessante, ó. Então, o antes está aqui na esquerda, né? E o depois agora com o tratamento. Tá bom? Depois vocês comentam aí o que vocês acharam nas fotos e tal. Vocês acharam do doce também. A gente vai mostrar o doce. Aqui também tem um detalhe. Outro detalhe. Eu fui explorando, né? Eu nem mexi na composição ali. Eu só mudei a posição da câmera, né? Essa eu fiz com a 50mm. Aquela questão da foto tá meio azulada ali. É porque eu tava usando uma luz de LED também e o flash. Então você tem que acabar equilibrando aqui a luz depois no tratamento. Embora seja um pouco mais difícil até. Tirar um pouco a saturação aqui. E aí acho que aqui já está um resultado mais assim natural, né? Próxima foto tá semelhante, mas está com mais saturação. Vou tirar toda a saturação e a gente explora aqui o contraste. Vamos fazer essa foto preto e branco aqui. Eu vou aumentar a nitidez, redução do ruído. Vou diminuir um pouco aqui a área de branco e do realce. E vou aumentar a exposição geral da foto, né? Puxar o preto aqui, deixar bem contrastado, né? Foto preto e branco, né? E aí, vamos ver agora o antes e o depois dessa foto. Essa vai dar bastante diferença, né? Então, antes aqui na esquerda e depois agora com tratamento, deixei preto e branco. Depois eu vou postar também no Instagram essas fotos aqui. Aí vocês vão ver também esse ensaio lá. Essa aqui eu explorei a velocidade baixa. Como eu estava usando o flash, eu fiz um movimento com a mão, né? Eu usei o flash, velocidade baixa, ó, 1:10, ó, e F11. E enquanto eu fotografava, eu movimentei a câmera de propósito, né? Essa foto também, eu fiz uma sequência aqui, várias fotos usando essa técnica aí, tá? Essa aí é uma foto mais artística, né? Usando a velocidade baixa da câmera, flash. E você faz bastante opção aí. É bem questão de tentativa e erro também, tá? Essa é uma foto aqui, a gente pode tirar um pouquinho a saturação dela, ficar um pouquinho mais natural aqui, mais harmoniosa, né? Essa foto, tirei aqui o realce, o branco. Tá bem editada, mas esse efeito aí de velocidade é feito então com flash, baixa velocidade, e você movimenta a câmera enquanto fotografa. E eu coloquei também o flash no rear. O que quer dizer isso? A câmera dispara o flash antes de fechar a foto, não na hora de começar a exposição, tá? Ele tem uma diferença também. Vou colar aquele tratamento aqui, ó. Pronto, já vi que já resolveu, né? Vou aumentar um pouquinho aqui a cor, temperatura da cor, aumentar um pouquinho mais. E vou tirar um pouco mais a saturação aqui. Vamos ver o antes e o depois dessa foto. Bom, ficou bem semelhante, né? Só deixei um pouco menos saturada. Posso aumentar um pouquinho mais. Mas enfim, essas são fotos interessantes de se fazer, porque você nunca sabe o resultado assim que você vai obter, né? Só depois mesmo que você vai ver. Bom, fiz várias opções, girando a câmera, né? Essa aqui eu vou voltar aqui, eu acho que eu gostei mais desse daqui. Vou tirar um pouco a saturação, né? Vai girando a câmera, vai fotografando em velocidade baixa. Quem nunca fez
esse tipo de efeito, eu sugiro, fica a sugestão aí para você experimentar esse efeito aí com velocidade baixa. Aqui já está normal a velocidade, né? Fiz um tratamentinho aqui, vou tirar um pouco aqui essa área de sombra, que ficou muito aparente aqui a madeira, né? Pronto. E a mesma coisa também a temperatura da cor, vou deixar um pouco mais fria, porque ficou muito forte aqui o tom da abóbora. E é difícil acertar, viu? É difícil acertar mesmo. Por exemplo, esse tratamento eu vou copiar e vou colar aqui nessa foto, vamos ver o que acontece. Ela ficou um pouco subexposta, a gente aumenta um pouco. Bom, acaba ficando uns efeitos artísticos também, né? Não tem muito o que fazer, tá? Essa aqui é outra exposição, é outra foto, fiz outra coisa. Eu tô tirando agora a saturação. Vou aumentar aqui o contraste, exposição. Vou tirar o branco, realce. Bom, acaba sendo também uma outra foto preto e branco, mais artística também, né? Fiz 11 de abertura. Essa aqui tem bastante luz, né? Porque 11 também fecha bem, né? Esse é mais um detalhe. E aqui mais uma foto aqui geral, antes da Rosana pegar e cortar tudo. Depois que ela cortou em cubos, eu já não fotografei mais, que aí já perde a forma, assim, né? Então não dá nem pra gente ter noção do que é, né? Acaba ficando aqueles cubinhos menores. Mas é isso aí, gente. A gente vai mostrar agora o processo aí de fazer o doce, tá? Então, aguenta aí agora, que agora vem a parte boa do vídeo. Legal, então a gente vai detalhar aqui o processo, né? De fazer o doce mesmo, aqui cortando a abóbora. Ô Rô, conta aí os detalhes então. Como é que é essa história? Corta a abóbora em cubinhos, né? Primeiro vai cortando ela em fatias, né? Para facilitar. Como é que você faz esse pedaço aí? Então, no caso, o doce de abóbora, você pode fazer ele de várias formas. A gente escolheu fazer o doce cremoso, né? Então, primeira coisa, no caso dessa abóbora aí, eu procurei cortar pelos gomos menores, né? Para ficar mais fácil. Tem que tomar cuidado porque ela é dura, né, gente? Então, você corta as laterais, corta pequenos pedaços, né, da abóbora pelos gomos. Vai fatiando ela assim, Vai fatiando, né? E usa uma faca com um corte bom também, né? Bem afiada. E uma faca, assim, que dê segurança para você cortar a abóbora, né? É coisa simples. Então, com uma mão você apoia e com a outra e a faca, né, você vai cortando aí os pedaços da abóbora. Entendi. E depois... Aí vocês estão vendo aqui nesse vídeo, tem uns brilhos aí. Esse brilho aí eu tava usando flash, né? Vocês que acompanharam aí as fotografias, viram que eu usei flash também para fotografar, tá? Então esse brilho aí é do flash. Aí eu vi que você separou aquele talinho ali, central, e foi cortando em volta, né, Rô? Isso, fui fazendo a volta, né, para fazer o corte. E eu deixo o miolinho ali porque é até mais fácil mesmo para você segurar também, né, se precisar segurar a abóbora. Entendi. Depois disso, que você corta a abóbora em fatias, você tira toda a semente, não é isso? Isso, no caso dessa aí, fica mais fácil você, né, liberar. Corta em fatias, né, depois tira a semente. Depois que você tira a semente, você começa a tirar a casca. Ah, entendi. Legal. Bom, lembrando que eu também estava aproveitando para fotografar, né? Então, a Rosana deu aquela força aí para montar e fazer esse cenário, né? Fazer um visual aí. Vocês viram que eu fotografei esse conjunto aí de pedaços, né, de abóbora, do jeito que tá aí, exatamente do jeito que a Rosana deixou ali, preparou para mim. Eu fui fotografar depois, até para aproveitar, né, para aproveitar essa textura da abóbora, a questão das sementes e tal, essa composição. E exatamente essa composição aí que ela deixou montada foi aquela que eu fotografei depois, como vocês já viram aí. Bom, agora sim, né, Rô, você tá tirando as sementes, né, tipo o miolo, né, todo o miolo ali, as sementes, e esse pedaço você depois acaba descartando, né. Mas eu tava vendo depois, eu tava pensando que essa semente aí da abóbora, você pode secar também, né, e fazer assada, que eu já vi o pessoal come semente de abóbora assim, assada, não é isso?
Isso, dá para fazer sim. Você separa a semente de abóbora e torra, né? E, seca, enfim, né? seca, coloca um salzinho e fica um aperitivo. Fica muito bom. Uhum. Mas nesse caso aí a gente não aproveitou, né? Mesmo porque a abóbora era muito grande e eu não vi a hora de terminar de picar. É verdade. Rendeu muito, Rendeu né? muito. Rendeu muito. Pra descascar, tá vendo? É bom usar uma base. A gente tá usando aquela tábua, né? É uma tábua de madeira, né? Que é tipo uma base de corte para quem faz churrasco, por exemplo, já tá acostumado, né? Mas é semelhante. É uma tábua de madeira, uma base de corte para poder dar mais firmeza aí, né? Exatamente. Isso mesmo. Aí você descarta, né, a semente, tira a casca da abóbora e vai picando. No caso, como a gente vai fazer esse doce cremoso, então corta em fatias, pedaços menores. Né? E depois vai fazendo uns cubinhos, né, também. Exatamente. Se quisesse fazer uma abóbora em calda, aí faria um corte maior, deixava uns pedaços grandes, né? Entendi. Aí no caso você tava cortando assim para tirar a casca e cortar os cubinhos, aí como tá aí. Exatamente. Bom, aí a gente, depois que você cortou esses cubinhos aí da abóbora inteira, que demorou até bastante, aí a gente encheu uma panela, né? Uma panela de alumínio. Então, gente, exatamente. Essa abóbora era grande, então rendeu muito. Essa panela aí é bem grande. Aí no caso, o que eu fiz? Eu fiz o doce com metade dessa abóbora. Tá? E a outra metade a gente reservou para fazer outras receitas. Mas com metade dessa abóbora deu para fazer um doce assim que rendeu muito. Aí, daí então foi pro fogo, né? Aí você não tinha colocado mais nada, né? Nada. Aí adicionou o açúcar. Adicionei o açúcar. Nesse caso aí, devia ter uns 2 quilos de abóbora picada. E foi exatamente 900 gramas de açúcar. Bom, enquanto a gente tá gravando aqui, tá até chovendo aqui em São José. Pra variar, tem chovido bastante, né? Isso é bom, né? Bom pra quem planta, por exemplo, quem planta abóbora aí, tá gostando. Quem tem plantação é muito importante. Eu acredito que sim, não planta abóbora. Mas eu acho que deve ser bom sim. Então vamos aproveitar. A gente não pode nem reclamar que tá chovendo aqui, tá batendo na janela e tá fazendo barulho aqui. Mas vamos que vamos. Eu ia falar o seguinte, você completou aí, você disse que colocou 900 gramas de açúcar, mas e o fogo aí? Tava alto, tava baixo? Como é que tá o fogo aí? O fogo alto. Fogo alto. Teve algum momento eu abaixei só mesmo para mexer o doce, mas pode fazer em fogo alto, tá? Aí espalhou o açúcar por cima mesmo, tampou um pouquinho e deixa, porque aí a abóbora ela solta aquela água, né? Você não colocou água, né? Não, para fazer esse doce não precisa colocar água. Olha só, parece que tem... Né? Parece que você colocou água, fica fervendo. Exatamente, ali, né? Mas é somente açúcar e abóbora. Isso que você colocou agora aí. Isso é uma colherinha de bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato é o segredo da receita também, né? Olha, eu sempre fazia doce sem usar o bicarbonato. Mas me deram essa dica aí, geralmente usa para doce de leite também, porque tira a acidez do doce. Ah, que bom. Bom, e deu aquela espumada ali, quase que transbordou, mas deu sorte, Nesse momento aí eu abaixei o fogo, tá vendo? Tá. Na hora que você coloca o bicarbonato. Então assim... Entendi. Aí mexeu tudo. Aí mexe mais um pouquinho, né? Fecha a panela novamente e deixa ali ele apurando e vai mexendo o doce de vez em quando, tá? De vez em quando você vai lá, abre a panela e mexe mais um pouquinho. E aí ele vai secando essa água aí naturalmente, Exatamente. né? Geralmente, como que a gente faz com doce? Pelo menos eu faço dessa forma. Para cada quantidade de abóbora, você coloca a metade de açúcar, tá? Então, essa aí fica uma dica. Até para fazer, vamos supor, para fazer um doce de morango. Você usou um copo de morango picado, você coloca um copo de açúcar pro doce, meio copo pra geleia, mais ou menos isso. Então, pro doce... Essa proporção, então. Exatamente. Ah, tá. Bom, fica mais fácil a pessoa entender, né? Só de casa. Isso. E você vê que, assim, aí vai ter que ficar mexendo mesmo, porque se dá mais trabalho nesse doce aí, é ficar apurando ele, né? Secando a água, mexendo. Isso. Conforme você vai mexendo, né? Claro, ela vai cozinhando e você vai apertando ali os pedacinhos, né? Que vai ficando. Pra dissolver, né? Pra dissolver e ficar cremoso, tá? Entendi. Se fosse um doce de abóbora em calda, nesse momento ele já ia estar praticamente pronto. Você não ia apertar, né? É super rápido. Tem gente que faz na panela de pressão, mas não é o caso dessa. Essa aí você vai mexendo. Ele ainda tá aguado.
Então, você tem que continuar mexendo até ele pegar, ir apurando mesmo, secando a água, até desgrudar do fundo da panela. Então, vai, mexe, fecha a panela, daqui a pouco você volta de novo. Porque ele vai cozinhando também, né? A abóbora não só secando a água e vai cozinhando ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Isso mesmo. Ali está apertando ali as bolinhas de abóbora. Isso. Né? Tem gente que gosta de colocar coco ralado, gosta de colocar cravo canela, né? Essas coisas, né? O nosso doce não levou nada disso, porque aqui o pessoal não curte muito as especiarias no doce, né? É verdade. Nem coco. Bom, eu até gosto, mas as crianças não gostam. Eu vi que você experimentou, você pegou uma colherinha ali para ver o que? O açúcar, se estava bom, sei lá. Exatamente, para ver se estava no ponto, se não precisava mais de açúcar. Porque se você achar que precisa de açúcar, para o seu paladar, vai acrescentando açúcar, tá bom? Aí você aumentou um pouquinho o fogo, eu acho, né? Isso. Quando eu ia mexer o doce, eu abaixava o fogo. Mas depois você pode levantar novamente o fogo. Porque era quantidade muito grande. Então até secar a água, né, gente? Mas no final mesmo que eu deixei o fogo baixo. Olha só, aí já tá quase no ponto, né? O doce já tá ficando até com uma corzinha mais forte, né? Mais cozido. É uma textura mais cremosa. Exatamente. E tá aparecendo fundo ali. Exatamente. Você tá vendo que ainda tem um pouquinho de água? Ainda tem, olha. Ele ainda vai um tempo. E até do ponto do nosso doce, se a gente continuasse, ainda seria bom. Porque você faria aquele doce meio de corte, fica sequinho por fora e mais durinho. Cremoso por dentro, Entendi. O nosso ficou bem cremoso, né? Mas ficou muito bom, né? E também a gente acho que não tava aguentando mais esperar, né? Pra ficar não. pronto. Isso aí, gente, com queijinho, com leite. Nossa, fica bom demais, hein? Ainda mais uma abóbora dessa que é orgânica, né? Veio de Minas. Veio de Minas. Então, nós valorizamos bem essa abóbora, viu, tio Lê? Aí, um abraço aí pro tio Lê, o Alexandre que deu essa abóbora pra nós. Ô, Rô, a gente já tá terminando essa receita aí. Então, será que a gente pode considerar uma receita até fácil de fazer, né? É super fácil. Não é muito elaborado, assim, não tem muita coisa. É super fácil. E outra, é doce, né? É um doce. Mas é uma receita saudável. Porque é totalmente, né, orgânico, que você natural, usa. Né? Exatamente, você usa a abóbora, olha ali, que maravilha. Aí você já tá no finalzinho já, essa hora que aí você já desligou mesmo. Exatamente, ela apurou mesmo, a gente foi mexendo, né? Porque chega uma hora ela começa a grudar e você vai mexendo para não grudar, né? Mas olha que coisa mais linda que ficou. Parabéns, viu, Rô? Tava uma delícia, deixar registrado aqui que tava muito bom mesmo. E olha só como que abaixou, né? Abaixou. Você vê, essa panela praticamente tava cheia na hora que você começou a receita, né? Exatamente. Depois ela ficou só no final, no fundinho ali. Isso, não dá pra se enganar e achar, nossa, tem muita abóbora aqui, eu vou fazer bem pouquinho. Porque aí você vai fazer uma xícara de doce, entendeu? Então, verdade. A panela quase cheia. Vai render um terço do que tem. Maravilha, eu vi ali a textura ali, você mostrou pro pessoal, aí você dá aquele acabamento e desligou o fogo aí agora, né? Isso. Legal demais, parabéns e obrigado, Rô. Imagina, obrigado você pela oportunidade de passar minha receita aqui. Todo mundo vai adorar. Pra sua audiência. Obrigada, gente. Gente, então, olha só a obra de arte que a Rosana fez, daquela abóbora lá que a gente fez as fotos, vocês já viram aí. Olha só que delícia, quer dizer... Eu não sei, eu acho que tá uma delícia. Mas eu vou experimentar aqui um pouquinho e já falo pra vocês. Olha só. Eu adoro doce de abóbora. E esse aqui tá até fumegando. Não sei se vocês estão vendo aí. Vou pegar um pouquinho aqui. Que a Rosana falou que não era pra colocar muito no potinho. Senão vai fazer feio. Espera aí. Gente, uma delícia demais. Olha, eu vou deixar vocês aí com água na boca. Eu vou comer o meu potinho aqui sossegado. Já quero agradecer a presença de todos. Você já deixa seu like também, se inscreve no canal quem não está inscrito. Esse é um canal de fotografia. Mas, gente, não vai ficar mal acostumado, hein? Não é sempre que a gente tem uma abóbora daquela pra gente fazer esse doce maravilhoso. É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua presença, sua companhia. E a gente se vê na próxima semana. Legal? Tchau, tchau, pessoal.